E se eu te dissesse que o Brasil nunca deveria ter sido descoberto pelos portugueses? E se Pedro Álvares Cabral tivesse morrido em uma tempestade 15 dias antes de chegar aqui? Como seria o mundo hoje? Spoiler: os Estados Unidos nunca teriam existido, Hitler poderia ter vencido a Segunda Guerra, e você provavelmente não existiria. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como um erro de navegação mudaria toda a história mundial. Porque a escravidão poderia ter durado até os anos 2000. Qual país dominaria o mundo hoje no lugar dos Estados Unidos? E o motivo chocante pelo qual sua família nunca teria se conhecido. Mas primeiro, você já parou para pensar por que Portugal, um país minúsculo, conseguiu colonizar um território 100 vezes maior? 22 de abril de 1500. Pedro Álvares Cabral estava perdido. Ele deveria estar navegando direto para a Índia, seguindo a rota de Vasco da Gama. Mas algo deu errado. Mas o que exatamente foi esse algo? As correntes do Atlântico Sul o desviaram para oeste. Ventos inesperados o empurraram ainda mais longe da rota. Cabral não descobriu o Brasil. Ele se perdeu e acabou aqui por acidente. E aqui está o que mudaria tudo. E se essa tempestade que o desviou nunca tivesse acontecido? Espera aí. Você sabia que existem documentos que provam que outros navegadores já sabiam da existência do Brasil antes de Cabral? Sem o Brasil português, o primeiro dominó que cai é a economia mundial. Você sabe de onde veio o ouro que financiou a Revolução Industrial? Minas Gerais. 60% de todo o ouro mundial nos séculos 17 e 18 saiu daqui. Sem esse ouro financiando a Inglaterra, não haveria Revolução Industrial. Pelo menos não quando aconteceu. E sabe quem seria a potência mundial hoje? Prepare-se para se chocar. A China, que já era a maior economia do mundo na época, continuaria dominando por séculos. Mas espera, se a Inglaterra não ficou rica com nosso ouro, como isso afetaria a escravidão? A resposta vai te deixar sem palavras. Porque o que eu vou te contar agora sobre escravidão vai mudar completamente sua visão sobre direitos humanos. Sem o Brasil, o tráfico de escravos para as Américas seria drasticamente menor. 4 milhões de escravos vieram para o Brasil. 400 mil foram para os Estados Unidos. 40% de todos os escravos das Américas. Sem essa demanda gigantesca do Brasil. Adivinha quantos milhões de afrodescendentes existem hoje por causa do Brasil? Mais de 200 milhões. Só no Brasil são 120 milhões. Se você é afrodescendente, existe uma chance de 70% de que seus ancestrais passaram pelo Brasil primeiro. Mas sem o Brasil português, a escravidão nas Américas poderia ter durado muito mais tempo. Quer saber por quê? Porque foi a pressão econômica do fim da escravidão no Brasil em 1888 que forçou outros países a abolir também. Sem essa pressão, escravidão poderia existir até os anos 1950. Mas aqui fica realmente insano. Você sabia que os Estados Unidos só conseguiram comprar a Louisiana da França por causa do Brasil? Em 1803, Napoleão vendeu metade dos Estados Unidos atuais para Jefferson. Mas por que ele fez isso? Porque ele havia perdido o Haiti, sua principal colônia açucareira, e sabia que não conseguiria competir com o açúcar brasileiro. Sem o Brasil produzindo açúcar, Napoleão mantém o Haiti, não vende a Louisiana, e os Estados Unidos continuam sendo 13 colônias pequenas na costa leste. E sem os Estados Unidos como potência continental, quem pararia Hitler na Segunda Guerra? A resposta é: ninguém. A União Soviética sozinha não conseguiria. Resultado: um mundo dividido entre Alemanha nazista e Japão imperial. Mas calma, porque o que eu vou te contar agora é sobre você. Sobre por que você provavelmente não existiria. Sua existência depende disso. Nos últimos 500 anos, mais de 60 milhões de pessoas migraram para o Brasil. Portugueses, africanos, italianos, alemães, japoneses, árabes. Qual a chance de que pelo menos um dos seus ancestrais passou por aqui? Se você tem 16 bisavós, a probabilidade é de 87%. Isso significa que sem o Brasil descoberto pelos portugueses, seus pais nunca teriam se conhecido. Seus avós nunca teriam se conhecido. Você não existiria. E não é só você. Bilhões de pessoas ao redor do mundo existem hoje por causa das consequências da colonização do Brasil. Mas espera, se tantas coisas dependem do Brasil ter sido colonizado, será que foi realmente um acaso? Aqui está a verdade que poucos sabem. Existem evidências de que os portugueses já sabiam da existência do Brasil antes de Cabral se perder.
Mapas de 1448 já mostravam uma terra a oeste do Atlântico. A descoberta, por acaso, pode ter sido planejada o tempo todo. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, 6 anos antes de Cabral descobrir o Brasil. Como eles sabiam exatamente onde dividir terras que não conheciam? E se toda a história que conhecemos foi só uma versão oficial para esconder uma estratégia genial portuguesa? Então, voltando à pergunta original, e se o Brasil nunca tivesse sido descoberto pelos portugueses? A resposta é: o mundo seria irreconhecivelmente diferente. China dominaria o mundo. Escravidão duraria até século XX. Estados Unidos seria 13 colônias pequenas. Hitler teria vencido a guerra. Você não existiria. Um erro de navegação de 15 dias mudou o destino de bilhões de pessoas por 500 anos. E isso te faz pensar: que pequenas decisões você está tomando hoje, que vão mudar o mundo daqui a 500 anos? Se este vídeo abriu sua mente para as infinitas possibilidades do efeito borboleta, deixa o like, porque talvez esse like cause uma reação em cadeia que mude a vida de alguém. E me conta nos comentários, qual foi a descoberta que mais te chocou? A do ouro de Minas? A compra da Louisiana? Ou a possibilidade de você não existir? E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou responder: e se o Titanic nunca tivesse afundado? Soiler, a Primeira Guerra poderia ter sido evitada. Até mais, e lembra, você é o resultado de 500 anos de efeitos borboleta. Use esse poder com sabedoria.